tarde a todos, conselheiros e conselheiras. Sejam todos bem-vindos à sessão ordinária, hoje do dia 9 de julho de 2025. Sejam todos bem-vindos, conselheiro André de Toledo, conselheiro Garcia Filho, conselheira Jane, conselheiro José Orlando Bremer, conselheiro Júlio Tavares, conselheira Luana Neves, conselheiro Oswaldo Júnior, conselheiro William Zonato. Sejam todos bem-vindos. Conselheiros, hoje nós temos alguns assuntos gerais, que eu acredito que a reunião seja bastante breve. O primeiro é a lei complementar, que foi alterada, 245, de 30 de março de 2022, que instituiu e atualizou o quadro próprio da Polícia Penal. Por que esse assunto aqui no Conselho? Porque trata especificamente do serviço penal, né? De um dos serviços penais, e um dos temas que foram alterados nessa nova legislação, né, que atualizou a anterior, foi principalmente o cumprimento de grau superior para entrar no concurso. Isso é um ponto bastante favorável, né? Acho que a única polícia que não tinha, que estava ainda no ensino médio aqui no estado do Paraná, era a Polícia Penal. Agora todas contemplam aí para entrar no concurso a qualificação em ensino superior. Isso é bastante importante, porque daqui para frente assim como a execução penal tem mudado ao longo do tempo, né, as dinâmicas do Departamento de Polícia Penal também mudam no dia a dia, né, e a colaboração dos outros órgãos, demais órgãos, Defensoria, OAB, docência, magistratura e outras secretarias afins colaboram para esse crescimento. Então, é exigido um nível de capacitação maior, e para exigir esse nível de capacitação, ou seja, as tarefas que são inerentes a essa capacitação, é necessário também que haja uma atualização, um upgrade das pessoas que ali participam, como em todo lugar, né? A gente sempre está modificando, isso vai melhorando aí a prestação desse serviço de qualidade junto ao Departamento de Polícia Penal. A lei foi alterada ontem pela Assembleia e foi aprovada por unanimidade. Esse substitutivo geral que está na tela, e depois eu vou colocar que é o substitutivo geral ao projeto de lei complementar número 5 de 2025. O conselheiro José Orlando também pediu a palavra. Está com a palavra, conselheiro José Orlando. Presidente, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Só uma observação bem rápida a propósito do que o senhor falou, da modificação da lei que instituiu e criou a Polícia Penal. A Polícia Penal é um órgão permanente de segurança pública, é responsável pela segurança e administração dos estabelecimentos penais, atua na custódia, na segregação, segurança e reintegração social dos detentos. O que significa isso? Os benefícios, além de ser benefícios sociais, são para a Polícia Militar, a Polícia Civil, Secretaria de Segurança Pública, porque sendo responsável pela administração dos estabelecimentos, atuando na custódia, segurança e reintegração social dos detentos, atinge também a o órgão judiciário do Tribunal de Justiça, Corregedoria, atinge o Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, porque se criou uma polícia especializada na atuação e administração do sistema penitenciário, inclusive na escolta dos presos. Observando-se que eu trabalhei 5 anos em vara criminal antes de ir para o tribunal, 15, e era um problema absurdo a escolta dos presos feita pela Polícia Militar. Isso tomava um contingente de mais de 1.600 policiais pelo estado afora, além da insegurança e possibilidade de arrebatamento de preso em trânsito ou no tribunal. Então, esses policiais militares voltaram às ruas para o seu trabalho ordinário de policiamento ostensivo, a segurança aumentou, os gastos da segurança pública com manutenção de viaturas, com combustível, etc., aumentou sobremaneira. Então, eu sempre fui e sou um defensor da Polícia Penal e da sua atualização. Era só isso, conselheiros. Obrigado. Muito obrigado, conselheiro José. A palavra está aberta ainda sobre o tema. Ok. O outro assunto trata de uma enquete realizada lá pela Comissão Pena Justa, que o prazo dela de envio para contribuições é até o dia 19 de julho de 2020. De julho agora de 2025, vou compartilhar na tela também, para que os demais conselheiros possam verificar do que se trata. Só um instante, por gentileza. Então, é uma consulta pública para a coleta de contribuições da sociedade civil, visando o aprimoramento das políticas penais no estado do Paraná.
ela está em vigência. A gente vai divulgar, eu vou colocar também no grupo para que haja aí a divulgação através do link encaminhado pela própria Pena Justa aqui do Estado do Paraná. Acerca de assuntos gerais, seriam esses dois temas hoje. Algum conselheiro gostaria de manifestar acerca de assuntos gerais? Está aberta a palavra. Conselheiro... Eu gostaria, presidente. Está com a palavra, conselheiro. Muito obrigado, presidente. Uma boa tarde a todas as senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros. Eu gostaria de fazer um convite, na verdade. Nos dias 6 e 7 de agosto, na sede da OAB Paraná, haverá um evento, que eu vou mandar o cartãozinho, o convite daqui a pouco no nosso grupo, que discute fundamentalmente o Supremo Tribunal Federal e as questões relativas à defesa da democracia e à exigência de devido processo legal. Então, isso contará com a presença de vários professores, vários advogados, que vão debater o Supremo de forma crítica em relação às questões que se apresentam hoje, que são tão caras, são tão importantes para nós. A abertura, por exemplo, está programada o professor da USP de São Paulo, Conrado Rubder Mendes, que é um grande crítico aos ministros, principalmente. Oscar Vilhena Vieira, também, que é professor da FGV em São Paulo. O encerramento será com o professor da casa aqui, nosso Clemerson Merlin Cleve. E vários advogados, professores de direito, como o professor Jacinto, o Coutinho, vão debater as questões relativas ao direito de defesa, a competência do STF, especialmente nesses inquéritos que dizem respeito ao 8 de janeiro, a tipicidade dos atos atentatórios contra o Estado Democrático de Direito, enfim. São temas muito atuais, muito importantes, e que seria bacana o comparecimento dos colegas conselheiros, das colegas conselheiras, porque eu acho que vai ser muito bacana, vai ser muito rico, vai ser muito importante. Era isso, presidente. Depois eu mando aqui o convitinho e assim que a programação estiver completa também eu passo as informações para todos. Obrigado, conselheiro Garcia. Está com a palavra, conselheiro José Orlando. Doutor Carlos Garcia, boa tarde, agradecer o convite, mas desde já vou justificar minha ausência por imperativo legal. Por ser magistrado, o senhor sabe, pela LOMAN e pela Constituição Federal, eu não posso me posicionar. Na verdade, eu não sei nem a favor e nem contra também. Eu tenho que ser imparcial. Muito embora eu tenha minhas opiniões pessoais, as quais eu debato só comigo, porque eu jamais quero que alguém diga ou que alguém pense ou sequer imagine que eu perco a imparcialidade. Nos meus julgamentos, desde que eu comecei a carreira, eu me isento de religião, de credo, de cor, de qualquer outra coisa, mesmo tendo a minha opinião pessoal. Muitas vezes eu julgo contra a minha opinião pessoal. Isso é um juramento que eu fiz. Mas eu louvo realmente a iniciativa da OAB, é muito necessário esse debate da sociedade e da OAB com relação a essa instituição excelsa que tem tido condutas, assim, vamos dizer, diferentes, para eu não me comprometer. Então, somente por isso, doutor, não fosse por isso, eu faria questão de ir debater, inclusive colocar muitos pontos de vista que eu tenho. Mas por imperativo legal e funcional, eu estarei ausente. Mas agradeço o convite. Obrigado. Muito obrigado, senhor, doutor. A palavra ainda está aberta. Obrigado, conselheiro José. Nada. Ok, passamos então às sessões de mérito. Eu vou passar. Só um instantinho, pessoal, não sei se estão me ouvindo, mas caiu a rede aqui na... Olá, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Desculpe, aqui caiu a rede bem na hora aqui. Eu acho que baixaram meus... Não tem problema. Tá ótimo. Então, sem mais delongas, eu já passo a palavra ao conselheiro José Garcia, chefe relatório de mérito, Conselho da Comunidade ou de Inspeção,
possa proferir seus pareceres. Está com a palavra, conselheiro. Obrigado, presidente, novamente pela concessão da palavra. Renovo as saudações às senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros. Presidente, eu tenho 4 pareceres de mérito e vou começar aqui com o primeiro. Processo 000-1189-49, 2017, 816-0049. Execução penal tem origem no juízo de direito da Vara de Execução de Meio Fechado e Semiaberto de Cianorte. Presidente, trata-se de parecer de mérito relativo à proposta de revogação do livramento condicional do reeducando Rafael Alves. O Ministério Público suscitou a possibilidade de revogação do livramento condicional concedido nos autos em epígrafe. Em vista de denúncia oferecida nos autos do processo crime 000138779 de 2024, em curso perante a Vara Criminal de Terra Boa, pelo delito previsto no artigo 129, parágrafo 13 do CP, a lesão corporal agravada pela condição da vítima ser mulher, supostamente ocorrida em 4 de setembro de 2024, sequência 186 dos autos. O artigo 140 da LEP, combinado com o artigo 87 do Código Penal, estabelece que o livramento condicional será revogado em caso de descumprimento das condições estabelecidas na decisão que o conceder. Por ocasião da audiência realizada em 18 de julho de 2023, sequência 121.1, foram fixadas as condições do benefício. Entre elas, consta a condição: a. Não cometer crimes. Sem prejuízo da garantia da presunção de inocência, entendo que se trata de violação das condições estabelecidas pelo juiz da execução penal, fato que autoriza concluir pelo preenchimento da hipótese prevista no artigo 87 do Código Penal. Diante do disposto, opino pela revogação do livramento condicional. É o parecer, presidente. Em discussão? E votação via enquete. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir, se tiver mais algum, por favor. Tenho mais 3. O primeiro é no processo 4.231.66/2021, 8160077, também execução penal da Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Cianorte. Presidente, aqui cabe apenas manifestação, ciência do Conselho Penitenciário a respeito da decisão veiculada na sequência 299, que indeferiu o pedido de progressão de regime semiaberto para o aberto, em que figura como reeducando o senhor Francimário Jonatas de Oliveira Andrade. Estou manifestando a ciência do Conselho e é o que cumpre a fazer nesse processo, presidente. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Obrigado. Temos também aqui 2 processos de ciência de decisão. No processo 000-656186, 2014, 816-0112, em que figura como reeducando o senhor Rodrigo Dalzot. A ciência da decisão que concedeu o livramento condicional, sequência 492.1. O Conselho Penitenciário está manifestando a ciência em relação à concessão do livramento condicional. Em discussão e votação via enquete. Está aprovado, conselheiro. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Sim. E o último, presidente, é o processo 000-424761, 2012, 816-0170. Da mesma forma, ciência da decisão que concede livramento condicional, sequência 409.1, ao reeducando Claudinei da Silva, senhor Claudinei da Silva. Então, manifestando ciência também em relação à concessão do livramento condicional. Em discussão, votação via enquete.
Está aprovado, conselheiro Garcia. Pode prosseguir, se tiver mais algum, por favor. Eram todos, presidente. Eu teria mais um processo que está na nossa pauta, que é a inspeção na PEP, realizada pelo próprio Conselho Penitenciário, mas eu quero estudar um pouquinho mais e eu vou trazer na próxima sessão, presidente. Obrigado pela participação, conselheiro Garcia. Até a próxima. Muito obrigado. Não, eu vou continuar por aqui. Tá ótimo, então. Não, até a próxima sessão, né? Sim, perfeitamente. Está ótimo. Passa a palavra, então, conselheira Luana, se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vinda, conselheira Luana. Está com a palavra. Boa tarde a todos. Eu não tenho nenhum parecer de mérito para ser submetido para os demais membros. Eu não sei se eu estou com muito problema na minha conexão. Estão me ouvindo? Perfeito, conselheira. Conselheira Luana, está nos ouvindo bem? Eu acho que está atrasado o meu áudio. Os demais conselheiros estão conseguindo ouvir bem? Perfeito. É a minha conexão que está ruim. Tá ótimo. Obrigado, então, conselheira Luana. Vou passar a palavra, então, ao conselheiro William Zonato. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro William. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Todos os meus pareceres já foram apresentados na nossa última reunião. Eu estou sem carga. Está ótimo, conselheiro William. Passa a palavra, então, ao conselheiro José Bremer, se tiver relatórios de mérito, inspeção ou de Conselho da Comunidade, possa proferir seus pareceres. Está com a palavra, seja bem-vindo, conselheiro José Orlando. Presidente, muito obrigado pela palavra. Então, eu tenho uma manifestação para a mera ciência e outra de mérito. A de ciência é um assunto também de livramento condicional, de Omar dos Santos. Execução penal instaurada em face do mesmo. O processo foi remetido a esse Conselho Penitenciário na forma do artigo 136 da Lei de Execução Penal, em razão da decisão de movimento 209.1, proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais e corregedor dos presídios da comarca de Cascavel, que concedeu o benefício do livramento condicional ao executado ante o cumprimento do requisito objeto em 2/2/2005. Portanto, por hora, excelência e conselheiros, cabe a este Conselho Penitenciário apenas manifestar a sua ciência acerca da concessão da benesse. Com relação ao parecer de mérito, é um relatório de inspeção, relatório prévio de inspeção da cadeia pública de Palotina. Então, traz relatório prévio de inspeção do estabelecimento de serviços penais requisitado por esse Conselho ao gestor da cadeia pública de Palotina. A partir do relatório apresentado, verifica-se que se trata de estabelecimento prisional feminino com capacidade para 40 presas, contando atualmente com a população de 44 mulheres, sendo 4 custodiadas provisórias distribuídas em 2 galerias coletivas. São utilizados como dispositivo eletrônicos no sistema de segurança apenas raquete e monitoramento eletrônico por câmeras, cujas gravações abarcam o período de 2 dias, não dispondo de portal scanner, body scan, banqueta ou cerca elétrica. A respeito das condições gerais do estabelecimento, segundo o relatório apresentado, estou consignado que é bem mantido. As galerias possuem boas condições de higiene, porém com instalações elétricas e hidráulicas ruins. Por sua vez, as celas apresentam boas condições de higiene, razoável instalação hidráulica e instalação elétrica ruim. Não há refeitório para as presas no local ou para os agentes públicos, tampouco seção para gestante, parturiente ou de creche para abrigar crianças menores de 6 meses e menores de 7 anos. O estabelecimento foi inspecionado nos últimos 6 meses pelo juiz da execução penal e pelo Ministério Público. Há reuniões do Conselho Disciplinar, o qual conta com a participação de advogados e defensores públicos e da Comissão Técnica de Classificação, porém sem indicação de periodicidade. No estabelecimento prisional, não há local adequado para os custodiados que solicitem seguro. Seguro, todo mundo sabe que é ficar isolado das outras presas, eventualmente por alguma questão de ameaça ou perigo. A segurança interna é realizada por policiais penais e terceirizados e a externa por outros, entre aspas, não sendo indicadas evasões, fugas ou tentativas nos últimos 6 meses. O sistema de alimentação é terceirizado, sendo empregada a mão de obra dos presos com regulamentação da entrada de alimentos na galeria,
cela ou carceragem através da portaria número 115 de 2023. Os materiais básicos de higiene pessoal e vestuário são fornecidos pelo Estado, Conselho da Comunidade e familiares das custodiadas, conforme a regulamentação da portaria número 115 de 2023. O estabelecimento possui local para atendimento à saúde, dispondo de médico para atendimento e de unidade do SUS nas proximidades. Por outro lado, não há atendimento odontólogo. Além disso, não há local para atendimento psicológico das custodiadas, porém não é prestada pela assistência social. Quanto à assistência jurídica, a Defensoria Pública presta atendimento local e há local para o advogado atender seu cliente. Quanto à assistência educacional, é oferecida instrução escolar de ensino fundamental a cerca de 20% das custodiadas, sendo propiciada a remissão da pena pela leitura. Não são oferecidos cursos de qualificação profissional. Por fim, são oferecidos trabalhos, os quais se subdividem em canteiros internos, convênios com empresas, abarcando 9 presas, alfabetização, 1 presa, biblioteca, 1 presa, cozinha, 1 presa, faxina externa, 3 presas e horta, 2 presas. A triagem para a participação das presas em canteiros de trabalhos é feita mediante tempo, qualidade, bom comportamento e interesse. São essas as informações constantes no referido relatório que levam ao conhecimento dos demais membros desse Conselho para aprovação. Diante do exposto, opina-se pela homologação do presente relatório prévio de inspeção. Então, em seguida, a consulta que eu proponho. Consulta não, perdão, o parecer. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro José Orlando. Primeiro, então, coloco em votação, em discussão, a manifestação acerca do livramento condicional e coloco em votação via enquete. Pedido do requerente Diomar dos Santos. Com relação ao livramento condicional, a manifestação está aprovada, conselheiro José Orlando. Com relação ao parecer exaurado acerca do relatório de inspeção prévia de Palotina, eu vou colocar também em votação. Primeiro em discussão e votação via enquete. Também está aprovado o conselheiro José Orlando. Está com a palavra ainda. Eu encerro, presidente. Era só isso que eu tinha a relatar. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro. Passo a palavra, então, ao conselheiro Júlio Tavares. Se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade ou de inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Júlio. Boa tarde, senhor presidente e demais conselheiros. Sim, tem um relatório de inspeção. Passar a relatar ele. O Conselho da Comunidade de Curitiba fez uma vistoria na Penitenciária Central do Estado, Unidade de Segurança. Meu parecer é o número 47 desse exercício. Parecer referente ao relatório apresentado pelo Conselho da Comunidade, ao qual o responsável é Valesca Fernandes, referente à Penitenciária Central do Estado, Unidade de Segurança, cujo diretor da unidade é o Olival Monteiro. Esse relatório de inspeção é voluntário pelo estabelecimento penal, para o estabelecimento penal, sendo que todas as informações a seguir foram apresentadas pelo Conselho da Comunidade de Curitiba e são de inteira e total responsabilidade dos informantes. No presente relatório, pode ser observado na unidade penal que ela possui um bom dimensionamento distribuído em setores demarcados por alojamentos que dão cabo da parte hoteleira da unidade prisional. Trata-se de uma unidade penal de grande porte, de difícil operação e gerenciamento, cujo relatório segue a seguir. Esse relatório teve foco na 3ª e 4ª galeria do bloco 4, devido a diversas denúncias relatando possíveis violações de direitos dos custodiados, sobretudo na 4ª galeria. Os dados gerais. No quesito dados gerais do estabelecimento, não foi informado data de inauguração e muito menos a vistoria do Corpo de Bombeiros. Trata-se de uma unidade de regime fechado para o sexo masculino, com 1.453 vagas, sendo 1.778 preenchidas, com uma lotação excedente de 325 vagas, na data da vistoria, ou seja, 16 de junho de 2025.
Possui 24 galerias. Possui um solário, possui refeitório coletivo para os presos, possui sistema eletrônico de segurança com possível gravação de imagens. Em caso de conflitos entre presos, rebelião, motins ou assemelhados, existe uma equipe de intervenção tática no local que poderá agir em curto espaço de tempo. Nas condições de habitabilidade. Conforme as informações coletadas, os internos custodiados na 4ª galeria contêm 60 presos, na 3ª galeria contém 60 presos. Eles estão distribuídos em 10 celas com capacidade para 6 pessoas. Havendo variação de celas, nenhuma ultrapassa o limite de 7 internos por cubículo. Das irregularidades do castigo coletivo. Em 5 de maio de 2025, segundo o COCOM, foi aplicado castigo coletivo a todos os custodiados daquela galeria. Segundo o relato, um preso, Deverson Giovanni, ingeriu um aparelho celular, necessitando de atendimento cirúrgico. Ficou constatado que o aparelho era de uso coletivo nesse local. Diante deste fato, foi realizado procedimento de segurança em toda a galeria. Segundo a equipe que vistoriou o local, houve violação do artigo 45, parágrafo 2º da LEP, que seria o castigo coletivo. Do enfrentamento do frio. Em 29 de maio de 2025, ficou constatado que, nessa unidade, não possuem condições de enfrentamento às temperaturas baixas, consequentemente expondo os custodiados aos rigores do frio, característico do inverno. Os chuveiros são frios e a sua localização é crítica e existe um desconforto térmico. Nas visitas, os presos permanecem no pátio somente de camisetas, não sendo permitido o uso de agasalhos mais quentes. Essas denúncias já têm mais de 1 ano e não foram tomadas providências. Das ameaças. Os internos da 4ª galeria dão contas que sofrem constantes ameaças por parte da direção. Nisso inclui a DISED, que é a Divisão de Segurança. Das visitas virtuais. Os presos entrevistados na 4ª galeria do Bloco 4 relatam que as visitas virtuais estão sendo realizadas de forma extremamente limitada, com duração de apenas 45 minutos, 15 minutos, ocorrendo uma vez por mês. Entrevista com os custodiados. O relatório dá conta que 50 presos foram entrevistados e colhidas informações sobre suas questões processuais e sociais. Quanto da questão hoteleira, afirma que os colchões são individuais e em condições razoáveis. Todos afirmam receber kit de higiene, informam que baixa a qualidade de alimento distribuído. Esses internos relatam que não recebem produtos de limpeza para as celas da unidade, mas recebem por sacolas, SEDEX dos familiares. Todos os internos informaram que gostam de banho de sol uma vez por dia, mesmo em dias de chuva. No campo das observações, foram descritas as seguintes declarações, que estão sofrendo opressões por parte da Polícia Penal com sprays de pimenta e balas de borracha, e o castigo coletivo na 4ª galeria do Bloco 4, e que faltam talheres. Atenção aos dados apresentados, dão conta que 50 presos entrevistados, 32 não responderam a esse questionamento. Todos afirmaram possuir colchões e nenhum divide com outro interno. Aproveitaram para reclamar o estado dos colchões, que estão muito mofo e com umidades. Da assistência à saúde, foram identificadas diversas emergências de saúde durante a vistoria, as quais, durante a gravidade e emergência, foram imediatamente comunicadas por meio do ofício enviado à presidência do COPEM Paraná, em 11 de junho de 2025, bem como ao DEPEN e à Defensoria Pública do Estado para providências urgentes. Tem resposta. Relatório coletivo dos internos. Eles enviaram uma carta
os internos da PCE-US, da terceira e quarta galeria, do bloco 4, sobretudo da quarta galeria, entregaram uma carta coletiva no qual relatam de forma expositiva que seria uma série de violações de direitos e situações de vulnerabilidade e irregularidades que demandam atenção imediata das autoridades competentes. Há acusas que estão sendo vítimas de ações praticadas pela atual gestão da unidade por falta de atendimento médico, ausência de oportunidades de remissão de pena, falta de trabalho, falta de atividades educacionais e superlotação da unidade prisional. Da suposta violação da Penitenciária Central de Estado, Unidade de Segurança. Alegam de forma apócrifa que presos sofreram represálias por prestarem informações às vistorias realizadas na unidade penal, o que não ficou caracterizado por documento. Houve uma denúncia sem autoria ou prova da materialidade, principalmente na carta. Não existe nomes de pessoas, e sim o nome da galeria, quarta e terceira da Penitenciária Central, Unidade de Segurança. O Conselho da Comunidade faz algumas recomendações. Diante do que ficou demonstrado pela equipe que vistoriou a inspeção no dia 29 de maio de 2025, nas galerias terceira e quarta do bloco 4 da Penitenciária Central do Estado, Unidade de Segurança, o Conselho da Comunidade de Curitiba apresenta as seguintes recomendações. Vejamos. O fornecimento de vestuário adequado para o inverno. Segundo, efetivação dos atendimentos de saúde indicados no ofício 185/2025 do Conselho da Comunidade, considerando as suas situações identificadas. Contratação de mais profissionais de saúde. Fornecimento de mais itens de higiene e limpeza. Fornecimento de talheres. Cessação da prática de castigos coletivos não previstos em nosso ordenamento jurídico. Nada mais foi informado e a análise segue. O presente relatório do Conselho da Comunidade foi satisfatório pelas informações apresentadas, mas ainda são insuficientes, podendo melhorar consideravelmente juntando documentos que comprovem tais violações. Por isso, deverá contar com o apoio do coordenador regional da área, no quesito de melhoria na gestão, nos atendimentos técnicos e procedimentos relativos ao tratamento penal. Portanto, de todo o exposto pelo Conselho da Comunidade, nosso parecer é favorável à sua aprovação, mas, assim, sugerimos uma inspeção in loco pelo Conselho Penitenciário do Paraná, preferencialmente ainda nesse exercício de 2025. Quanto às possíveis violações informadas no relatório de vistoria do COCOM em 16 de maio de 2025, ocorridas no interior da PCE-US, recomendamos uma investigação junto ao Serviço de Inteligência do DEPEN e à Corregedoria para apurar os fatos aqui relatados. Finalizando, que o relatório da vistoria do COCOM seja acatado por este Conselho Penitenciário após que este seja encaminhado para a apreciação da Secretaria de Segurança Pública do Estado para conhecimento, provimento e aplicação das medidas cabíveis que achar necessário. Este é o parecer, senhor presidente, ao qual submeto ao colégio do Conselho Penitenciário do Estado do Paraná para deliberação, salvo o melhor juízo. Atenciosamente, 2 de junho de 2025, assina Conselho Relator César de Oliveira e para apreciação do senhor presidente e aos demais conselheiros. Era o relatório, senhor presidente. O relatório está aberto às discussões e votação via... Opa, está com a palavra, conselheiro Garcia. Presidente, parabenizar o conselheiro Júlio pelo relatório. Eu gostaria de sugerir apenas um acréscimo, que o relatório seja enviado também ao Ministério Público do Estado do Paraná, para que possa proceder à investigação em relação às denúncias que foram feitas pelo Conselho da Comunidade.
eu costumo dizer, e peço desculpas por repetir, antes de violação a direitos humanos, num painel, numa questão mais abstrata, né, dos tratados, etc., que são normas jurídicas importantes e vinculantes, nós temos violação a dispositivos legais específicos, por exemplo, maltratos, tortura, e não apenas crimes, mas também situações que podem caracterizar atos de improbidade administrativa. E esses fatos pertencem à competência do Ministério Público para proceder à devida investigação. Então, presidente, eu gostaria de sugerir ao conselheiro Júlio também a expedição de ofício do Ministério Público do Estado do Paraná. Obrigado. Bem observado, doutor. Tá com a palavra o conselheiro William Zonato. Senhor presidente, o relatório de inspeção prévia de estabelecimento já foi entregue pelo gestor da unidade, dessa unidade? Só um instantinho, já confirmo. Porque, assim, a minha sugestão seria o Conselho da Comunidade do relatório que é entregue pela gestão da unidade, de repente, proceder uma inspeção do Conselho Penitenciário também, em loco. Pois é, senhor presidente. Eu sugiro, inclusive, essa inspeção ainda nesse exercício, né? Embora o Conselho da Comunidade seja magnânimo em dar todas essas informações, a unidade ela foi escolhida aleatoriamente e lá foram fazer a visita. Eu até achei estranho que foi somente um membro do Conselho da Comunidade, né? Normalmente vai uma equipe, e dois advogados, né? E nesse momento que eu sugiro a vistoria, senhor presidente, para verificar exatamente a denúncia ao qual o conselheiro se refere, que deveríamos informar também ao Ministério Público. Eu acho que é importante o Ministério Público tomar conhecimento, mas antes disso, eu sugiro que exista também uma investigação junto aos nossos serviços de inteligência. Quando eu digo ao nosso, eu falo ao Departamento Penitenciário do Paraná, junto com a nossa corregedoria do DEPEN, que é soberana, e ela nesses casos, ela verificando as irregularidades, certamente isso será montado um procedimento administrativo, ao qual será apuradas as responsabilidades ao qual nós vimos fazendo já há muito tempo nas vistorias das nossas unidades, e as nossas recomendações são sempre pelo bom entendimento entre o Departamento Penitenciário do Estado do Paraná junto ao Ministério Público, né, que nunca nos furtem a possibilidade de sugerir ao Ministério Público nessas demandas, né, principalmente no caso de denúncias, né. Isso a gente é bem consciente, e acredito que o Departamento Penitenciário, por si só, ele se tornará preocupado, porque já indicado, já indo para o secretário de Segurança tomar conhecimento, acredito que imediatamente ele fará menção junto ao Ministério Público para que tome conhecimento dos fatos, né? Seria natural isso, né? Acredito eu. Era isso, presidente. Respondendo ao questionamento do conselheiro William, sim, conselheiro William, já foi devolvido o relatório de inspeção prévia, esse que está na tela, e ele já foi distribuído ao conselheiro Thorsen para parecer. Então, ele está aqui, né? Já está na tela aí também para poder ser verificado, né? Já foi respondido prontamente pelo diretor lá, o Olival Monteiro. E, bom, ainda está aberta a palavra acerca desse parecer proferido pelo conselheiro Júlio. Não havendo, então, quem queira se manifestar mais, eu coloco em votação via enquete. Está aprovado, conselheiro Júlio. Pode prosseguir se tiver mais algum, por favor. Não, senhor presidente, por hora seria esse somente a minha manifestação, e agradeço a Vossa Excelência e aos demais conselheiros. Um abraço. Senhor presidente, demais conselheiros, só uma dúvida. Ficou aprovado o encaminhamento, então, primeiro, internamente ao Departamento Penitenciário, Departamento de Polícia Penal, e sem o oficial Ministério Público, o oficial Ministério Público desde já. Estou em dúvida em relação a esse ponto.
Conselheiro, só reforçando o que eu já informei, esse procedimento ele está sendo encaminhado ao secretário de Segurança e está sendo encaminhado à nossa corregedoria do DEPEN e ao Serviço de Inteligência, né, para apurar, inclusive, a denúncia da carta, né, porque houve uma carta que foi encaminhada ao Conselho da Comunidade. E eu acredito que essa carta deveria ser encaminhada em primeiro plano, aí, no caso de uma denúncia grave, ao Ministério Público. Como não foi feito, estou sugerindo a Corregedoria do Departamento Penitenciário, junto com o próprio DEPEN, o Serviço de Inteligência, para verificar a veracidade dos fatos. Porque a carta é assinada de uma forma apócrifa, lá dizem os presos da Galeria 4, não diz nome, não dá nome, não cita nome, não existe prova, não existe agressão. Inclusive, na carta, cita fatos que eu não quis relatar, cita Hitler, cita uma série de coisas ali que não condiz com a denúncia, né? Então, eu me abstive de entrar em maiores detalhes. Portanto, eu estou solicitando imediata providência junto ao nosso Serviço de Inteligência e ao Departamento Penitenciário, a sua corregedoria. Porque se o servidor público cometeu um ilícito, que a corregedoria apure. E se tiver uma denúncia mais grave, que o Serviço de Inteligência apure também, que imediatamente vai comunicar ao Ministério Público. Eu acho que seria 2 trabalhos. E o secretário de Segurança também, tomando conhecimento, eu acredito que ele, sendo sério, ele não vai se furtar e imediatamente a encaminhar ao Ministério Público. O conselheiro só está dando um parecer do que ele ouviu na reclamatória do Conselho da Comunidade. Eu só estou repassando de uma forma técnica. É isso. Ok, obrigado, conselheiro Thorsten. Presidente. Conselheiro Garcia, está com a palavra. Eu não sei se é possível, mas eu vou insistir na minha posição e, já que está sendo gravado, eu vou pedir licença para abrir uma divergência, mudando o voto que foi registrado na enquete, que eu entendi melhor agora, tinha a mesma dúvida do conselheiro Thorsten, a respeito do envio ou não de ofício ao Ministério Público do Estado do Paraná. Eu acho fundamental, porque diante da gravidade dos fatos, e é natural que não sejam identificados as pessoas que são vítimas de eventual maus tratos, tortura, enfim, das violações que são redigidas na carta, e apenas como uma manifestação geral dos presos de determinadas galerias, é natural, justamente para que não sofram as represálias que eles dizem que sofrem quando fazem algum relato de violações nas vistorias e inspeções que são feitas. Portanto, presidente, eu acho fundamental também levar ao conhecimento do Ministério Público esses fatos, porque o Ministério Público tem o dever legal de investigar a existência de fatos que representem violação de regras de direito administrativo, mais especificamente da lei de improbidade, e também de infrações aos tipos de crimes que nós temos na nossa legislação. Então, presidente, com todo respeito ao conselheiro Júlio, eu vou pedir licença para não acompanhar neste caso, peço que fique registrado na nossa ata, a fim de que seja expedido, sim, ofício ao Ministério Público. Muito obrigado, presidente. Obrigado, conselheiro. Está com a palavra a conselheira Luana. Obrigada, presidente. Eu peço desculpas porque minha conexão é muito instável, então acredito que haverá falha no momento da minha fala. Mas eu quero deixar registrado que eu sigo a divergência, pelo sentido de que a notícia de que possa haver eventual crime, alguma prática abusiva dentro da unidade, precisa ser analisada por quem tem essa competência constitucionalmente atribuída, que é o órgão do Ministério Público. E por isso, por mais que futuramente, caso o excelentíssimo secretário de Segurança queira também encaminhar, não haverá prejuízo nesse duplo encaminhamento, mas creio que compete a nós, enquanto conselho, fazer esse encaminhamento, porque a notícia chegou até nós. Então, nessa análise do relatório,
eu registro meu voto para que seja encaminhado, sim, a cópia para o Ministério Público com atribuição para investigação e persecução penal nesses casos. Obrigada, presidente. Obrigado, conselheiro Luana. Está com a palavra o conselheiro Thorsten, depois, na sequência, o conselheiro Bremer e depois o conselheiro André. Obrigado, senhor presidente. Eu quero acompanhar essa divergência de notificação ao Ministério Público, até para fortalecer essa questão de acompanhamento das demandas deste conselho, né? À medida que chega a notícia para nós, eu tenho esse entendimento, até mesmo porque, quando estive na gestão de unidades penais, de praxe eu utilizava esse mecanismo de não só notificar quando a ocorrência era interna nas unidades, mas procurar informar tanto a Defensoria Pública quanto o Ministério Público nos relatórios, inclusive, que nós recebemos para preencher, informando qualquer circunstância que venha aparecer nessas vistorias, e, inclusive, nas demandas que apareciam, informar a própria administração central do departamento, né, de ofício, né, enquanto estávamos na gestão de unidade penal. Eu acho que isso dá mais segurança, inclusive, ao próprio gestor. Então, o Ministério Público tem uma atuação bem neutra. Eu gosto da atuação do Ministério Público, respeito muito essa instituição, e eu acredito que não há prejuízo do acompanhamento também do Ministério Público na medida que chega essa informação para nós. Nós sabemos da lisura também dos órgãos internos do departamento, a corregedoria, a controladoria interna, o compliance, a administração depende, mas nós sabemos que são órgãos que dependem diretamente da nomeação da direção-geral. E a gente sabe que existe, lógico, também essa competência de gestão, né, de organização administrativa. Então, sempre é bom mais olhos e mais ouvidos. Então, acompanha a divergência. Senhor presidente. Com a palavra só o Bremer antes, conselheiro Júlio. Depois passa depois na sequência. Depois do conselheiro André, eu devolvo a palavra a ti, conselheiro Júlio. Tá bom? Sou eu agora, presidente? Sou eu? Conselheiro Bremer? Eu, em princípio, na primeira manifestação, eu achei que eu não tivesse entendido bem. Pelo que eu entendi, já haveria, segundo o conselheiro que confeccionou o parecer, já haveria uma remessa disso ao Ministério Público. Então, só a dúvida. Então, para mim, pelo que eu entendi, não lembro, o conselheiro que relatou a inspeção já teria providenciado ou sugerido a remessa ao Ministério Público ou não? Ou eu entendi mal? O relatório é encaminhado ao secretário. O secretário não foi encaminhado paralelamente ao Ministério Público. Primeiramente então, ao secretário. Certo. Então, com pedido vênia para o relator, eu também vou acompanhar a divergência somente para esse aspecto. Nós remetemos diretamente aqui do COPEN para o Ministério Público. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro José Orlando. Está com a palavra, conselheiro André de Toledo. Conselheiro André de Toledo? Senhor presidente. Um instantinho, conselheiro Júlio. Só que está com a palavra o conselheiro André de Toledo. Já vou te devolver a palavra. Conselheiro André de Toledo. Presidente, estão me ouvindo? André, ele não ouve. Nem eu, nem você. A gente ouve. Conselheiro André de Toledo? Está me ouvindo, presidente? Perfeito. Ótimo. Eu agora entendi que não havia sido proposto o envio para o Ministério Público, correto? Foi um pedido paralelo feito pelo conselheiro, uma sugestão feita pelo conselheiro Garcia. Certo. Então eu também quero deixar registrado que eu acompanho a divergência do conselheiro Garcia. Apenas isso. Está consignado, conselheiro André de Toledo. Está com a palavra, conselheiro Júlio.
Pois é, bem observado por todos os conselheiros que se manifestaram. Só que eu acabei de acrescentar nesse meu parecer que seja encaminhado ao Ministério Público para conhecimento e providência que achar necessário. Acho que vocês vão ter que mudar o parecer de vocês aí, porque eu acabei de acrescentar no meu parecer. E foi, na verdade, eu até posso me penalizar pelo esquecimento, porque é necessário, sim, o conhecimento do Ministério Público. Os conselheiros estão cobertos de razão, é certo, tem que o Ministério Público tem conhecimento. Só que o meu voto agora, estou acabando de modificar ele, informando que o Ministério Público tem que ter conhecimento e tomar as devidas providências que achar necessário quanto aos fatos relatados pelo Conselho da Comunidade de Curitiba. Era isso, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Júlio. Devolvo a palavra ao conselheiro Bremer. 1, 2, 3. É o seguinte, então, com a modificação e o acréscimo do conselheiro, eu sugiro que a gente possa fazer como fazemos nos nossos julgamentos colegiados, quando um de nós lança um voto e o outro um vogal diverge, mas depois acompanha, ele lavra o voto. Ou se o relator que apresentou o voto, ao voto do relator é apresentado divergência, mas o relator concorda com a divergência, aí não precisa o divergente lavrar o voto. Aconteceu isso nessa sessão. Aí eu lavrei o voto, acolhendo a divergência, nem citamos divergência. Assim, é uma sugestão. A gente faz, inclusive, isso para desburocratizar, se todo mundo concordar. Senão, evidentemente, fazem como acharem melhor. Obrigado. Obrigado, conselheiro Bremer. Já que o conselheiro Júlio modificou o voto, você já colheu as divergências apresentadas, eu vou colocar em votação novamente via enquete a nova manifestação do conselheiro Júlio, com também remessa de ofício ao Ministério Público do Estado com cópia desse expediente. Estou encaminhando ele oficialmente, tá, presidente? Com essa modificação. Quer dizer, na verdade, não é modificação, é acrescentando. Né? Acrescentei essa... Tá ótimo, conselheiro Júlio. Já foi consignado aqui os votos divergentes e o acolhimento por Vossa Excelência no seu parecer. Está em votação, então, via enquete. Está aprovado, então, conselheiro Júlio. Se tiver mais algum, pode prosseguir, por favor. Não, senhor presidente, gostei do debate, valeu, pelo menos ninguém falou alguma coisa. Mas era o que continha, senhor presidente. Reina silêncio. Obrigado, conselheiro Júlio, pela participação. Eu passo a palavra, então, à conselheira Jane, relatórios de mérito, inspeção ou da comunidade, possa proferir seus pareceres. Só um instantinho, conselheira Jane. Conselheiro Garcia. Presidente, como eu havia antecipado ao senhor, eu vou pedir licença à presidência, às conselheiras, aos conselheiros para me retirar. Desejo uma excelente continuidade de trabalhos a todos, mas eu preciso sair agora diante de um compromisso. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço a todos. Muito obrigado pela participação, conselheiro. Até a próxima. Conselheira Jane está com a palavra. Seja bem-vinda. Conselheira Jane só está sem som. Exato. Se a conselheira Jane está conseguindo nos ouvir, mas continua sem som o seu aparelho. Alô, boa tarde. Conselheiro André? Estão me ouvindo? Perfeito. A Jane não está conseguindo ligar o áudio dela ali. Eu acho que só que se puder orientar ela, por gentileza, clicar no microfonezinho. Mesmo ela clicando, aparece verde, mas não está saindo o som. Ela está com algum problema técnico ali, de verdade. Ok, já aproveitando então, conselheiro André, só se ela tem relatórios de mérito de inspeção de conselho da comunidade. Se ela não tiver nenhum, daí o conselheiro pode, como titular, já apresentar, por gentileza. Ótimo. Então eu vou apresentar agora o relatório de inspeção prévia, né? Porque os relatórios de mérito eu apresentei todos eles na reunião passada. Essa é da unidade penal de Arapoti.
Trata-se de relatório de inspeção prévia de estabelecimento de serviços penais da unidade da cadeia pública de Arapoti. As informações solicitadas foram encaminhadas à origem no dia 2/6/2025 pelo diretor, dando conta de que a capacidade de vagas na unidade, que é de 36 presos, contava no momento do relatório com 72 presos. E o local abriga presos tanto do regime fechado como presos provisórios. Portanto, a superlotação, fato que deve ser levado a conhecimento do senhor secretário de Segurança Pública. Dispõe o estabelecimento penal de uma galeria com 8 celas, pátio de banho de sol, com refeitórios para agentes, mas não para os presos. Os dispositivos de segurança que estão em funcionamento são portal scanner, body scan, raquete, banqueta, monitoramento eletrônico por câmera e cerca elétrica. A cerca elétrica não está em funcionando, desculpa, e o body scan também não está em funcionamento. Ainda com relação à segurança, o relatório aponta a existência de equipe de intervenção tática presente no local, em caso de necessidade ocorrerem em 90 minutos. Desculpa, provavelmente não é no local, preciso confirmar isso e arrumar aqui no meu relatório. Condições de habitabilidade. A infraestrutura é considerada bem mantida e limpa, as condições das galerias descritas como boas, condições de higiene são consideradas razoáveis, a pintura boa, a instalação hidráulica boa e elétrica considerada razoável. Com relação às celas, mantém condições razoáveis em sua maioria, sendo considerado bom o sistema elétrico e hidráulico. Inspeções e visitas. No primeiro semestre houve visitas e inspeções tanto pelo juiz da execução como pelo Ministério Público. Questões disciplinares e de segurança. Indica que há conselho disciplinar, mas não indica a periodicidade das reuniões e, apesar disso, advogados e defensores participam do referido conselho. O período de triagem se estende por 30 dias, não tem sido aplicado o RDD e não dispõe de cela para isolamento ou local para seguro, bem como local especialmente destinado à custódia de agentes públicos. A segurança interna é realizada por terceirizados e a segurança externa também e exclusivamente por terceirizados. O sistema de alimentação, fornecimento de alimentos, é terceirizado. Utiliza-se de mão de obra de preso, que é previamente qualificado, e a entrada de gêneros alimentícios não é permitido, sendo que o alimento não pode ser preparado no interior da cela. Isso está regulamentado na portaria 114 de 2023. Assistência a material básica de higiene e vestiário é oferecido tanto pelo Estado como pelos familiares e pelo Conselho da Comunidade. A entrada desses materiais está regulamentada pela portaria 115 de 2023. Assistência à saúde, o local conta com local destinado a atendimento, mas não há médico disponível. Contudo, o local é próximo para atendimento pelo SUS, não consta com local próprio para atendimento odontológico e, além disso, não conta com dentista no local. Não dispõe de projeto específico para a prevenção de DST e AIDS e não há distribuições de camisinhas. Conta com projeto de atendimento de usuários de drogas feitos pela Pastoral. São fornecidos pelo Estado de forma mensal máscaras, álcool líquido e gel. Assistência jurídica conta com na unidade um local para o advogado atender. Os presos da triagem não recebem qualquer atendimento jurídico e a Defensoria Pública se faz presente e presta atendimento local quando necessário. Há no estabelecimento 41 presos condenados e 31 presos provisórios. Sobre este tema, é necessário os maiores esclarecimentos quanto ao cumprimento do disposto no artigo 84 da Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal. Não há no estabelecimento local para cultos religiosos, não dispõe de atendimento psicológico ao preso no local, não é prestada assistência social, é apenas realizado contato com o familiar do preso, mas não há profissional desta área no estabelecimento. Conta com atividade esportiva, com basquete, futebol e xadrez. Assistência educacional e profissional. É oferecido na unidade de ensino fundamental e médio. Ocorre que o local não conta com salas de aula, devendo ser esclarecidos como ocorre a atividade educacional
e o local conta com biblioteca e propicia remissão pela leitura. São oferecidos aos custodiados qualificação profissional, visando a empregabilidade, contando naquele momento com 29 presos participando desta atividade. A triagem é feita com critério cronológico de chegada na unidade, de acordo com a disponibilidade de vagas. Do trabalho, são oferecidos trabalhos no canteiro interno e convênio com empresas, contando a atividade de alfabetização com 28 custodiados, barbearia com 2, cozinha, faxina externa, horta, manutenção, convênio com empresa, cada qual desses com um custodiado apenas. Nos canteiros internos, a remuneração é de R$ 80,00 e o externo, a remuneração é de R$ 1.518. Os recursos humanos. Recursos humanos. O quadro de profissionais que compõem o estabelecimento conta com diretor e vice-diretor. Existe no local apenas um policial penal e 12 mentores de ressocialização. Conta também com um terceirizado administrativo. O relatório informa que a unidade não conta com algum tipo de capacitação, não contam os agentes com atendimento psicossocial, psicológico ou médico. Aos agentes públicos não foram oferecidos treinamentos anuais. Informa o relatório o não recebimento de recursos oriundos do Conselho da Comunidade no corrente ano. De forma sucinta, essas são as informações constantes no referido relatório. As informações trazidas a esse Conselho são satisfatórias, o nosso parecer é favorável à sua aprovação, na medida em que esperamos pelos novos relatórios mensais a serem enviados a esse egrégio Conselho, com especial esclarecimento quanto à separação ou não de presos condenados provisórios e quais as medidas mitigadoras acerca da superlotação que acomete a unidade inspecionada. E peço encaminhamento ao Ministério Público e ao conhecimento do senhor secretário de Segurança Pública. Antes de colocar em votação, só gostaria de, para esclarecer para os conselheiros em geral, por exemplo, esse relatório que o conselheiro acabou de votar, o conselheiro aprovou, eu ainda não coloquei em votação, mas está sugerindo o encaminhamento dele ao Ministério Público. O pedido somente para os conselheiros seria da seguinte forma: quando sugerido o encaminhamento a algum órgão externo, por exemplo, Defensoria Pública, Ministério Público, magistratura, seja qual órgão for, nós pudéssemos fundamentar o motivo, apontar o motivo, justamente o que foi identificado de irregularidade, para que aquele órgão específico já, diante daquela informação, já possa tomar as medidas cabíveis do que ficar procurando ele. Por exemplo, eu vou encaminhar algo para a Defensoria, sendo que nenhum dos assistidos, nenhum dos custodiados precisa de assistência. Vai só para tomar conhecimento. Então, às vezes já vou apontar lá naquele relatório X que o preso tal ou os presos tais precisam de assistência A, B, C, D. Vou encaminhar para o Ministério Público. Por qual motivo? Porque naquele relatório foi identificada a suposta irregularidade ou improbidade ou acontecimento de crime X, Y, Z também, já apontando qual que é, porque é um indício. Por mais que seja supostamente ainda, há indícios mínimos, né? E assim por diante. Então, só gostaria de sugerir para os conselheiros nos relatórios e pareceres, identificadas essas irregularidades, sejam apontadas para o devido encaminhamento. Senão é mais para a ciência, eles já verificam no local. A maioria dos órgãos já vão mensalmente ou no tempo deles até as unidades já tem posse dessas informações. Então é mais por isso, sabe? Para que a gente já não trabalhe em paralelo ou trabalhe pontualmente, incisivamente naquilo que é necessário, uma atuação enérgica ou emergencial do próprio Conselho Penitenciário. É nesse sentido somente eu gostaria de expor aí aos conselheiros e conselheiras presentes. É que nesse relatório, conselheiro André, como a princípio foi aprovado, né? Nós estamos vendo até as fotos aqui que eu achei que não estavam anexadas. Eu ia falar das fotos e esqueci. E é importante verificar se foi juntado, se não foi, para a gente tomar as medidas. Aqui tudo indica, só de olhar o relatório, ele está bem preenchido e pelo que o conselheiro disse, né? Ele foi aprovado. Então, aqui nesse caso em concreto, nesse relatório, a princípio, aqui tudo indica, não haveria necessidade de encaminhamento ao Ministério Público, a não ser para... a última vez que nós encaminhamos assim, o promotor perguntou, mas o que vocês querem que a gente faça com esse relatório? Entende? Então, entendi. Há necessidade de se informar, se for identificado, claro, né, a irregularidade criminal ou administrativa, os motivos para que a autoridade competente possa ali dar um encaminhamento naquilo que for necessário. É nesse sentido.
Presidente, só esclarecer que o encaminhamento ao Ministério Público é devido à superlotação e à separação dos presos. Né, ok. Ok, se daí só o conselheiro puder, daí no relatório... Deixar mais claro. Isso, cristalino, por gentileza, né? Sim, eu vou passar a palavra antes da votação, que está em discussão, ao conselheiro Bremer. Está com a palavra, conselheiro Bremer. Obrigado. Bem rápido também. Eu acho que em algumas situações é possível se identificar em qual ponto, em qual aspecto o órgão deveria agir. Mas em outros eu vejo que talvez não seja possível, porque muitas vezes eu vejo que dos relatórios há observações genéricas, né? Por exemplo, de higiene, etc., que, na verdade, da simples leitura do relatório é possível se extrair. E também, com todo respeito ao órgão do Ministério Público, me causa espécie aí fazer uma pergunta recebendo um relatório que contém irregularidade, mesmo que seja genérica, o que fazer, porque o Ministério Público também é defensor dos direitos humanos, seja da pessoa que não está segregada, seja da pessoa que está segregada. Enfim, é uma mera observação. Obrigado. Ainda está em discussão? Até porque, presidente, como o conselheiro Bremer falou, né, o Ministério Público está atuando como defensor dos direitos difusos, né, são constitucionalmente previstos e os direitos aqui estaremos diante de direitos homogêneos, né, ou difusos, estou bem confuso agora, mas de qualquer forma é bem estabelecido a competência dele para atuar. E, de fato, muitas coisas é possível observar do simples relatório, né? Porque eu acho que é essa a ideia das perguntas que contém no fichário que é levado para a unidade responder, né? Para que a gente consiga identificar alguma falha que está acontecendo na prestação do serviço público. Até complementando, só rapidamente, tem que atuar também como custos legis, ou fiscal da lei. Isso. Era só isso mesmo, presidente. Ok, conselheiro André de Toledo, então coloco em votação via enquete. Aqueles que concordam, realizar a votação. Ou não, né? Eu concordo com a ressalva. Está aprovado, conselheiro. Presidente. Pequena ressalva que eu fiz, que haverá casos em que teremos que mandar um relatório sem alguma indicação pontual, né? Em alguns casos não, talvez tenhamos mesmo que apontar alguma coisa. Obrigado. De nada. Com relação ao parecer exarado, o conselheiro André foi aprovado. Com relação a somente, sendo na maioria das vezes, eu só peço a gentileza aí para que os conselheiros nos pareceres, se identificado, né, aquela irregularidade administrativa criminal, apontem, ou a necessidade de atuação de algum órgão, se for sendo possível, né, já clareiem para quem vai receber aquela informação, para que ele não precise ficar lendo tudo, já vá direto ao ponto e a atuação seja bem mais rápida e incisiva. Só nesse sentido, sabe? E claro, às vezes não havendo como, né, a gente manda da forma geral, mesmo não tem problema. Mas é bom que a gente aponte, porque justamente, às vezes, o próprio órgão pode perguntar mais. Está diante dessas informações, além de informar, foi feita uma vistoria no local, verificar se aquilo procede ou não procede, se é de realidade ou não é, se aquilo é dessa forma, nesse sentido. Conselheiro Bremer, está com a palavra. É muito rápido, só complementar. Muitas vezes o relatório, e como todos os conselheiros aqui podem constatar, vem da origem sem uma indicação pontual. A irregularidade é esta. Vem da origem já de forma genérica. Obrigado. Obrigado, conselheiro Bremer. O conselheiro André ainda está com a palavra. Se tiver relatórios de mérito, conselho da comunidade, pode prosseguir, por favor. Presidente, era apenas esse relatório de inspeção mesmo hoje. Tá ótimo, conselheiro André de Toledo. Conselheira Jane, não sei se conseguiu restabelecer a conexão. Presidente, me ouve? Sim, agora perfeitamente, conselheira Jane. Então, presidente, não tenho relatório de mérito, parecer de mérito. Desculpe. O áudio Obrigado. foi difícil.
Obrigado, conselheira Jane, seja bem-vinda. Passo a palavra, então, agora ao conselheiro Thorsten, se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade ou de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Está com a palavra, conselheiro Thorsten. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, demais conselheiros. Eu tenho um relatório de mérito e um relatório de inspeção prévia de uma cadeia pública. Eu vou partir pela questão de mérito. Trata-se de um pedido um incidente de execução, livramento condicional, de Luciano Rodrigues dos Santos Silva, nos autos de execução 0000333269 2019 8 16 0069. Deste relatório, em data de 21 de maio de 2025, a doutora, a meritíssima juíza de direito Flávia Braga de Castro Alves pede a manifestação deste conselho para esse incidente de livramento condicional. Luciano Rodrigues dos Santos Silva está em execução penal em razão de suas condenações nos autos 0007-26155-2018, 816-0069, pela prática dos delitos previstos no artigo 21 da Lei 368841, vias de fato, artigo 147 do Código Penal, ameaça, e artigo 24A da Lei 11.340-06, descumprimento de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha. Autos 001227610-2015, 8160069, pela prática do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, embriaguez ao volante, e 00143747-2023, 8160069, pela prática do delito previsto no artigo 129, parágrafo 13º do Código Penal, lesão corporal praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica, praticada em 1º de dezembro de 2023. Somadas, as penas perfazem o montante de 5 anos, 2 meses e 15 dias de pena privativa de liberdade, e já foram resgatados 3 anos. O que chama atenção neste parecer, por mais que nos foi enviado para a manifestação, é que já existe acostada a manifestação deste Conselho Penitenciário para esse incidente de livramento condicional, no movimento 81.1. Como já houve manifestação deste Conselho Penitenciário, apenas trago esta informação e reforça aquele parecer já exarado e aprovado em reunião. A manifestação, para fins de informações aqui do Conselho, naquele momento foi desfavorável. Ok? Só para fins de informação. Mas, como já existe a manifestação do Conselho, acredito que esta seja a nossa melhor manifestação. Em discussão e votação via enquete. Presidente, só esclarecimento, não teve, desde a nossa manifestação, nenhuma alteração de circunstância de fato que pudesse levar a outro entendimento? Desculpa, conselheiro, sobre o livramento condicional, ciência, eu não entendi a sua pergunta. Não, pelo que eu entendi, o conselheiro Thorsten, ele acompanhou um outro entendimento do conselho, que já havia exarado nesse processo, né? O que eu estou questionando é se não há nenhuma alteração de fato que possa influir no resultado dessa nova manifestação do Conselho Penitenciário, né? Entendi. Só isso. Eu acredito que o conselheiro Thorsten tenha já analisado, né? E só apenas ratificou aquilo que foi juntado no movimento 81.1, que foi feito na... Me corrija se estiver errado, conselheiro Thorsten. Não, de forma alguma, o questionamento extremamente pertinente do conselheiro André, e tomei o cuidado realmente de verificar nos autos se tinha alguma coisa que alterava, a não ser somente a somatória de alguns meses para cá, digo da metade do começo do ano para cá, em virtude do lapso do requisito objetivo. Mas não houve nenhum tipo mais de intervenção ou manifestação. Me parece, talvez,
que houve tão somente não observou que já existia a manifestação no Conselho. O que me deu a impressão é que foi isso que ocorreu, que infelizmente talvez a Secretaria não tenha observado que já a manifestação do Conselho já havia sido acostada nos autos. Ah, entendi. Faz mais sentido agora. Por isso a ratificação aqui, no sentido de apontar, às vezes, incisivamente aquilo que quer que seja verificado. No caso em concreto agora do conselheiro Torres, ele já apontou que já existe a manifestação que não foi observada no item movimento 81.1, que trata já do livramento condicional, que foi feito na época dos fatos lá, pela doutora conselheira Letícia Pull ainda, quando estava aqui no conselho, lá em 11 de setembro de 2024. Bom, obrigado. Está em votação, conselheiro, foi aprovado. Tem mais algum? Pode continuar, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho agora um relatório de inspeção prévia da cadeia pública de Telêmaco Borba. Foi apresentado o relatório de inspeção prévia sobre o estabelecimento prisional da comarca de Telêmaco Borba, requisitado através do ofício 025/2025 de maio, né, de 28 de maio de 2025. As informações foram apresentadas conforme o roteiro proposto pelo Conselho Penitenciário e, da análise do relatório prévio, verificou-se as seguintes considerações. A construção data de 1974, apresenta a capacidade de 123 vagas para presos do sexo masculino, com um total de 26 cubículos distribuídos em 7 galerias, com ocupação na data do relatório por 306 homens. A unidade conta com monitoração por vídeo, raquete e banqueta detector de metal, pórtico, portal eletrônico também, né, detector de metal. Não existem informações da separação de presos provisórios dos condenados. Porém, existe no prédio espaço resguardado para isolamento preventivo. Não existe espaço para custódia de agentes públicos. Segundo o gestor, em situações de crise, a seção de operações especiais da Polícia Penal presta apoio operacional com previsão de atendimento em 90 minutos. Quanto à manutenção predial, o gestor local informa condições razoáveis, porém com pintura ruim. A unidade recebeu nos últimos 6 meses a inspeção do Ministério Público. Informações dão conta de funcionamento de conselho disciplinar com atuação da Defensoria Pública do Estado. Não possui funcionamento de comissão técnica de classificação. A alimentação é terceirizada, sendo permitida a entrada de outros alimentos prontos para o consumo. Também são fornecidos materiais básicos de higiene pessoal e vestuário pelo Estado. A entrada de alimentos e materiais de higiene também são autorizados conforme as listas estabelecidas pelo Departamento de Polícia Penal. Existe prestação de assistência à saúde. A assistência jurídica também é prestada, como já citado, pela Defensoria Pública e também facultado, né, aberto a advogados particulares. Para a assistência educacional, a resposta foi positiva, porém não indicou o quantitativo de custodiados que estejam participando das atividades. Para a assistência social, a resposta é negativa. Para assistência psicológica, a resposta também é negativa. Para atividades esportivas, a resposta é negativa. Para atividades laborais dos presos, o estabelecimento proporciona 84 vagas. Porém, não descreve os critérios de seleção para essas vagas. A segurança interna e externa é realizada por policiais penais. A equipe é composta por um diretor, 2 policiais penais e 28 servidores terceirizados. O gestor não informou se os servidores contam com capacitação profissional ou se as entidades classistas, representantes dos servidores, tenham visitado o estabelecimento. São essas informações preliminarmente trazidas pela coordenação do estabelecimento.
notamos alguns pontos críticos e também falta de mais informações para a análise do Conselho Penitenciário. Eu elenquei alguns pontos aqui que me chamaram a atenção, sem prejuízo de outros que os conselheiros, por acaso, também identificaram nessa nossa manifestação. Primeiro ponto que eu vou chamar a atenção é evidente superlotação do estabelecimento. Capacidade para pouco mais de 120 pessoas, abrigando mais de 300. E o questionamento que eu faço, inclusive já retornando esse protocolo, né, que vai para a administração da Segurança Pública e do Departamento de Polícia Penal, é se existe um plano de esvaziamento deste gasto ou plano imediato de realocação das pessoas custodiadas para estabelecimentos penais adequados a custódias de pessoas em cumprimento de pena, pelo menos os condenados, né? Também não foi apresentado o rol de pessoas presos provisórios e presos condenados, né? Não foi apresentado essa lista das pessoas. Outro ponto observado é o baixo efetivo de agentes de segurança. Apenas 2 policiais penais realizando a segurança e a custódia de mais de 300 pessoas. Os questionamentos que eu faço. Qual a escala de trabalho destes policiais? Porque se eu calcular 2 policiais penais, eles têm que trabalhar muito mais do que as 40 horas semanais ou 160 mensais, para que a unidade ela tenha um acompanhamento permanente de pelo menos um agente de segurança naquele prédio, tendo que estar custodiando 300 custodiados, né? 300 pessoas. Qual o nível de treinamento desses policiais? Porque não foi registrada a informação se houve o aperfeiçoamento profissional, ou a escola de aperfeiçoamento esteja acompanhando. Então, tem 2 policiais penais custodiando 300 pessoas, não se sabe a escala, como é que fica o período noturno, por exemplo, a proteção, a segurança daquelas pessoas, e qual o nível de treinamento desses policiais. Se realizam escoltas ainda, porque pode ser inclusive um agravante, na medida que, de repente, seja necessário que um policial desse se desloque para fazer escolta ou transporte, quando necessário, né? E os servidores terceirizados que ficam à disposição do estabelecimento. É um número até razoável, mas eles contam com o apoio policial em todas as atividades do estabelecimento. Acredito que, inclusive, isso seja uma matéria da questão contratual da prestação de serviço desses servidores terceirizados. Salvo engano, o servidor terceirizado ele não pode atuar sem a supervisão de um policial penal nas unidades penais e prisionais do Estado do Paraná. Outro ponto que chama a atenção é a falta da comissão técnica de classificação. Como é que está sendo realizada a individualização do custodiado? Quais os critérios utilizados para a implantação de custodiados em canteiras de trabalho? Como que nós, Conselho Penitenciário e outros órgãos, podem fiscalizar os critérios técnicos para a implantação e individualização dos custodiados? Outro ponto que chama a atenção, e é uma questão já interna, por isso que é importante sempre encaminhamento, como o Conselho sempre propõe para conhecimento do Secretário de Segurança Pública, a falta de inspeção da Corregedoria Geral e do compliance do Departamento de Polícia Penal para fins correcionais e orientação. Nos últimos 6 meses não houve registro da visita destes órgãos no estabelecimento. As atividades de correcionais e de compliance podem atuar para melhorar a qualidade do serviço penal e também melhor atender a sociedade. E também orientar os gestores. E o nosso questionamento é se esses órgãos eles têm conhecimento da realidade apresentada nesse relatório preliminar. Portanto, nossa manifestação é favorável à aprovação do relatório apresentado pelo gestor. Indicamos imprescindível verificação presencial da unidade para afirmarmos convicção sobre a situação real da prisão, bem como encaminhar para conhecimento do secretário da Segurança Pública para análise e as medidas que entender cabíveis. E eu sugiro aqui também um ofício ao GMF com cópia integral deste caderno para o conhecimento daquele órgão. Esse ofício do GMF até que coloca se o
presidente ou algum conselheiro tiver uma orientação diferente, para a gente debater nesse momento. Era o nosso relatório, presidente. Em discussão? Em votação? Senhor presidente, perdão, eu não levantei a mão. Queria parabenizar o conselheiro Thorsten pelo excelente relatório e pelos comentários adicionais no final, os mesmos apontamentos. Eu só não sei se foi mencionado, e se seria talvez interessante a gente colocar como encaminhamento, para o juiz corregedor, tenha sido feita inspeção judicial por ele, para que ele tenha acesso a esse relatório prévio, para saber das condições que ele tem por competência fiscalizar, né, a regularidade da unidade. Penso eu que seria interessante esse encaminhamento também. Era só isso, presidente. Obrigado, conselheira Luana. Conselheiro Bremer, com a palavra. Eu me associo à conselheira Luana para elogiar o relatório detalhado e bem técnico do conselheiro Thorsten, e digo mais, a sugestão dele mandar para o GMF, eu sugiro que a gente faça em todos os outros relatórios que seja constatada irregularidade, porque o GMF atua de forma defensiva, de forma a atender os direitos dos presos, etc., e mais algumas coisas. Então, é muito justo que ele também atue na defesa dos direitos deles com relação às instalações e aos tratos, não só com relação à audiência de custódia, etc., etc. É preciso que ele tenha uma atuação, se já não tem, uma atuação incisiva nos direitos dos segregados, inclusive com relação a esses maus tratos, as condições de estrutura da delegacia, etc. Muito obrigado. Então, parabéns, conselheiro, pelo parecer. Eu sugiro que também, nos próximos, nós adotemos essa posição de mandar o relatório para o GMF também. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Bremer. Ainda está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o relatório parecer produzido pelo conselheiro Thorsten. Então, eu já vou acrescentar desde já a orientação em relação ao juiz corregedor. Está aprovado, conselheiro Thorsten. Pode prosseguir, obrigado, senhor presidente. Obrigado, demais conselheiros. Era o que continha para esta data. Ok, muito obrigado, conselheiro Thorsten. O conselheiro Thorsten comentou 2 relatórios. Aqui. É apenas esse, né? Só Telêmaco Borba, certo? Perfeito, senhor presidente. Na minha chave de acesso no e-protocolo, o senhor citou que foi designado mais um protocolo. Eu acabei não localizando este protocolo, senhor presidente. É o de inspeção da PCE? Não tem problema. É um relatório de inspeção prévia da PCE-US, Unidade de Segurança. Mas depois eu repasso para o conselheiro novamente, se precisar daí. Trago com compromisso para a próxima reunião, com certeza. Obrigado, conselheiro Thorsten. Passa a palavra, então, ao conselheiro Oswaldo, se tiver relatórios de mérito, Conselho da Comunidade de Inspeção, possa proferir seus pareceres. Seja bem-vindo, conselheiro Oswaldo. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Os meus pareceres já foram relatados e votados na última sessão, então nessa sessão de hoje eu não tenho nenhum. Obrigado e um bom resto de semana a todos. Ótimo. Bom, está aberto para o conselheiro ou conselheira que quiser novamente acerca de assuntos gerais. Conselheiro Bremer, está com a palavra. Depois, na sequência, conselheiro Thorsten. Aqui também é bem rápido. Lá vou eu de novo. Desculpe ser tão falante, mas eu gostaria de observar que da mesma forma que a nossa reunião, não é, Jane, do Provita, hoje pela manhã, foi muito produtiva, e assim como aqui eu verifico no nosso COPEM, que tem sido produtiva de outra forma, diferente do Provita, porque são escopos diferentes, mas vejo todos empenhados aí em cumprir as nossas funções e propiciar aos presos aí as condições mínimas que correspondentes aos direitos deles. Eu fui juiz, já comentei, criminal durante 15 anos, e sempre fui muito rigoroso com os crimes de alta
rigorosidade, vamos dizer. Quanto mais grave o crime, mais rigoroso era, evidentemente, sempre dentro da lei, tirando tudo que podia tirar de pior para a lei na aplicação da pena, mas dentro da lei. Observando que toda semana, durante o tempo que eu estive em Pinhais, isso aconteceu em outras comarcas, mas em Pinhais estive como juiz criminal durante 7 anos, e nesse período quem me acompanhou como delegado foi o doutor Fábio Amaro, que hoje é o 02 aí da Delegacia Geral, muito competente, muito sério. Toda semana eu ia no presídio, ver as condições dos presos, alguns até elogiavam, queriam conversar comigo pessoalmente, apesar da minha caneta pesada. Quando se fazia o bate-grade, o famoso bate-grade, que é a revista geral e minuciosa, nas celas, inclusive, meio que desmontando, rasgando os colchões, abrindo o chuveiro, uma série de coisas. Na mesma semana, eu chamava o presidente do Conselho da Comunidade para que restabelecesse as condições. Colchões novos, conserto de chuveiros, etc, etc, etc. Vale dizer, nós temos que ser realmente os guardiões aí dos direitos dos segregados temporários ou definitivos, com sentença já julgada, porque nós assistimos muitas violações, mas muitas mesmo, e o descumprimento à lei de execução penal é escancarado. Por exemplo, no país inteiro nós deveríamos ter presídios escalonados, presídio para presos de alta periculosidade, presídio para presos de média periculosidade, presídios para aquelas pessoas que com certeza se ressocializariam e não poderiam jamais ser colocados na mesma cela, no mesmo presídio que os grandes membros de facções. Fatalmente eles vão entrar para a facção, seja porque querem, seja porque a facção exige que entrem para a facção, principalmente obrigando os familiares a cometer crimes para obter dinheiro, sob pena de risco de morte. Então, pessoas que não precisavam estar, não deveriam estar ao lado de criminosos de alta periculosidade, e nós colocamos isso, infelizmente, fatalmente vão reincidir, vão piorar e não vão se ressocializar. Então, só a visa de comentário até de desabafo, eu enfrentei isso durante muitos anos, tentando fazer alguma coisa. Olha, não coloca esse cidadão aqui no presídio ali onde o PCC está, então. Mas é difícil. Então, quem deveria cumprir mesmo, na verdade, é o Estado, construindo presídios adequados e obedecendo a lei. Muito obrigado, desculpe aí o desabafo e me estender na fala. Obrigado pelas considerações. Conselheiro Bremer, ainda está a palavra aberta. Conselheiro que quer se manifestar. Senhor presidente. Está com a palavra, Thorsten. Conselheiro Thorsten. Primeiro, quero registrar que o conselheiro Dr. Orlando Bremer não fala às expensas. Fique tranquilo, conselheiro, porque a sua experiência, tenho certeza que contribui muito e enriquece a nossa vivência neste conselho. E a diligência também como o senhor prestou os serviços nessas comarcas que o senhor citou, tenho certeza que serviram de exemplos para a gente, inclusive na administração penitenciária, pautar nossas atividades de uma forma mais adequada. Obrigado. Visto que, na medida que você também fiscaliza, você também proporcionava condições dignas de custódia de pessoas privadas de liberdade. E isso deve ser uma máxima para nós dentro da Polícia Penal. Nós também temos que ter esse vigor, essa capacidade de segurança, a inteligência na prevenção, mas nós temos uma missão, eu chamo a missão de ouro, que é o tratamento, a custódia dessa pessoa privada de liberdade, e tentar realmente fazer com que o que está previsto na lei, a gente consiga prestar serviços à sociedade, devolvendo essa pessoa de uma forma melhor, né? É a nossa missão institucional. Então, faço esse registro, essa experiência e a sua contribuição no nosso dia a dia. Mas eu queria fazer uma breve fala. Ontem no grupo até me manifestei pedindo para participar da representação deste conselho. No momento eu não pude estar em deslocamento lá, senhor presidente, mas me senti representado pelo senhor, obviamente. Nossa adequação, nossa profissionalização do quadro foi aprovada na Assembleia Legislativa, né? Como o senhor já citou.
acho que nas Assuntos Gerais, né? E foi um avanço profissional muito grande, porque num país onde nós temos esse estado de coisas inconstitucionais que foi declarado, né, pela Suprema Corte, é necessário que os nossos gestores, os nossos servidores, eles tenham um crivo de entrada adequado. Então, foi ali levado ao nível superior a necessidade para o concurso público, fazendo com que a pessoa tenha uma melhor dimensão sobre o que é o sistema penitenciário, sobre o que é essa atividade que hoje recebe o nome de polícia penal, que envolve a segurança, a inteligência e a custódia de pessoas privadas de liberdade. E também traz do governo um reconhecimento dos anos prestados ao serviço público daqueles servidores que já estavam no quadro. Então, eu tenho que fazer esse registro pela sensibilidade que houve do governo do Estado, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior, e também do nosso secretário de Segurança, em apoiar a atualização deste quadro próprio da Polícia Penal. Então, são esses os registros, e como eu disse, eu não pude estar presente ontem, não consegui estar me deslocando, eu estava em atividade profissional dentro do departamento, mas me senti representado pelo presidente, sem dúvida. Muito obrigado. Era o que continha, senhor presidente. Demais conselheiros. Está com a palavra, conselheiro Bremer. Hoje, excepcionalmente, eu estou falando, mas eu acho que as falas aqui são pertinentes de todos nós. O que eu sempre digo, quando eu lecionava, agora não leciono mais na Escola de Magistratura, ou dava palestras com relação ao processo penal e o sistema penitenciário, é que o preso ele tem direitos, seja provisório, seja definitivo, ele é privado de alguns direitos, liberdade, etc, etc. Porém, isso não anula os demais direitos, e nós também não podemos criar castigos além do que a lei prevê. E um deles seria esse, de sofrimento, de passar situações deploráveis. Número 2 também, e último, até é meio dirigida essa minha fala, quem está envolvido nisso vai saber a quem que eu dirijo essa fala, e não faço muito segredo, só não quero ser explícito, vai ser implícito. Cria-se, não se auxilia o preso, não se defende os direitos do preso internamente. Hoje o que se quer é criar direitos que não existem na Constituição Federal, direitos que não existem no Código Penal, aos presos, não, como é que eu vou dizer, aos descumpridores da lei. A pessoa descumpre a lei, tem surgido, já faz pelo menos 6 ou 7, 8 anos com a lei de São José da Costa, o Pacto de São José da Costa Rica, que é lá de 1960, e a questão de 8 ou 9 anos que resolveram resgatar e começar a usar. E por conta disso veio a audiência de custódia, etc, etc. Então, passou-se exageradamente a criar direitos para o descumpridor da lei que não existem na lei. E até certo ponto de forma exagerada. E por ironia, dentro dos presídios isso não existe. É só para conceder liberdade ou só para criar uma progressão de regime baseado em situações e entendimentos que não existem nem na lei nem na jurisprudência. Então, eu só gostaria de dizer que é isso que eu não entendo, entre aspas, mas eu entendo a intenção. E, pelo menos, nós temos oportunidade de alguma forma aqui, fazer um protesto silencioso mediante as nossas atitudes na defesa dos direitos dos presos dentro do presídio. Tá bom? Obrigado. Desculpe a extensão da fala de novo e eu vou parar por aqui. Não falo mais. Obrigado. Está ótimo. O conselheiro Bremer está aberto ainda a palavra. Só recordando a todos os conselheiros e conselheiras que, por gentileza, aqueles que não encaminharem, encaminhem os pareceres via e-mail, ou aqueles que já souberem podem anexar no próprio protocolo, quando se tratar de relatórios de Conselho da Comunidade ou de inspeção prévia, e para que a gente possa dar o devido andamento aqui através da Secretaria do Conselho pela senhora Daiane. Não havendo quem queira mais se manifestar, já convido a todos para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá
a programação para o dia 23 próximo, 23/7, no mesmo horário regimental, na forma eletrônica. Agradecendo aqui a presença de todos os conselheiros, conselheiro Bremer, conselheiro Thorsten, conselheiro Oswaldo, conselheira Luana, conselheira Jane, conselheiro André de Toledo, conselheiro William Zonato, conselheiro Oswaldo, conselheiro Thorsten, já falei, não custa nada repetir. Obrigado a todos pela presença e aqueles que justificaram suas ausências, que foi o conselheiro Miguel, que não pôde comparecer, e a conselheira Érica, em virtude de férias. Obrigado e até a próxima. Bom trabalho e até a próxima. Tudo bom. Estou à disposição. Boa tarde, conselheiros. Até a próxima. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde a todos, até a próxima. Tchau, tchau, boa tarde. Disposição fora da reunião ordinária. Boa tarde, até a todos. Até mais, conselheiro Júlio. Tudo de bom. Obrigado igualmente, senhor presidente. Um abraço.